Vamos lá, o Aloísio, quando ele foi contratado, quando ia contratar ele para o Ipanema, de início eu fiquei meio que sem querer, não, presidente, não traz, tal, né, porque eu falei, pô, será que a Aloísio vai me dar trabalho aqui, né? A minha preocupação era essa, porque a gente sabe que ele gosta da cervejinha dele ali e tal, do Danone, né, que ele chama É Danone. o Danone. E aí o presidente, não, só preciso trazer que pra gente trabalhar o marketing do clube e tal, e trouxe. E o Aloysio chegou aqui, só que o Aloysio, ele tem uma cirurgia no joelho e tal, enfim, e incomodava ele o piso duro. Então, não tinha como o Aloysio trabalhar os dois períodos. Sim. E a gente precisava dele inteiro para os jogos, né? E aí eu combinei com o preparador físico, era o Anderson. Isso, eu falei, e depois foi o professor Emanuel. Eu falei, ó, nós precisamos ter uma programação que favoreça o Aloysio para que a gente tenha ele inteiro Nos jogos. nos jogos. Nós não podemos ter ele inteiro durante a semana e na hora do jogo ele está. Não tá lá, Isso, né? enfim. Então, a Luísa, a gente tinha uma programação especial, até pela condição física dele. E era um jogador que, quando eu achava interessante deixar ele fora dos treinos, eu deixava, poupava ele ia ali para fisioterapia, que nós tínhamos um fisioterapeuta na época. Enfim, mas é um jogador que ajudou muito dentro e fora de campo, pelo menos enquanto eu estive aqui no Ipanema. Me surpreendeu, né? E eu chamei a Luísa, quando ele chegou, eu falei, Luísa, ó, você foi contratada, a início eu estava meio cismado e tal. Ele falou, não, professor, não se preocupe, eu vim para ajudar e eu vou te falar com toda sinceridade. A Luísa, eu trabalhei com muitos jogadores, muitos jogadores assim, bom caráter e tal, enfim. E a Luísa é um cara excepcional, dentro e fora de campo. Não tem o que falar mal. Pô, humilde demais, né? Pra onde ele chegou, um cara humilde, um cara que trata todo mundo bem, um cara que não falta com respeito a treinador, não falta com respeito aos colegas. Ele realmente, penso que foi um dos caras, assim, mais boa pinta mesmo que eu trabalhei no futebol, sabe? Um dos Peguei melhores um dos profissionais melhores que você profissionais que eu trabalhei. Eu tô falando como ser humano mesmo, né? Que é interessante também. Lógico que eu trabalhei com outros jogadores assim, mas eu já trabalhei com jogadores também que não jogou a lugar nenhum e não tem humildade. Na linguagem do futebol são os famosos perna, né? Isso, Jogador joguei. perna. E é o que mais acontece no futebol brasileiro, sabe? Eu penso que o trabalho de base, nós precisamos melhorar o nosso trabalho de base no futebol brasileiro, na parte educacional. Hoje, né, e até porque a gente sabe que os jovens, eles se espelham muito naqueles que estão com salários astronômicos, né? Que é o caso de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, enfim. E precisa ser melhorado mentalmente falando, sabe? Ter humildade, né? Respeitar os companheiros, Pé no chão, respeitar né, o comandante técnico, ter pé no chão. Eu falei aqui no início da entrevista que mais de 80% dos jogadores do futebol brasileiro eles ganham até R$ 1.000 por mês. Pô, você ganha até R$ 1.000 por mês. Por aí você tira, né? Então não dá, se eu ganhando R$ 1.000, não dá pra mim de repente querer ser o Neymar, né? Sim, sim. Acho que aconteceu até um caso interessante e vale ressaltar. Esse final de semana mesmo, o próprio Mbappé, né, que tá aí com o maior salário do futebol mundial. Foi a maior contratação, renovação de contrato aí. Ele ia para o PSG e ali nas últimas horas o Sheik lá do PSG disse, meu amigo, você não vai não. Nem que para isso você tem que mandar no time. E até uma das cláusulas do contrato do Mbappé é esse, que nas contratações do clube, ele teria voz junto ali à diretoria. E aconteceu que no último jogo, ele perdeu um pênalti. No segundo pênalti, o Neymar pega a bola pra cobrar e ele vai lá, pede a bola ao Neymar. E o Neymar diz, não, é minha vez de cobrar. Você perdeu na sua, e ele fica muito chateado. E é um lance depois, tem um contra-ataque. E porque os caras não tocam a bola pra ele, ele para e a jogada segue e ele não tá nem aí mais. E aí me vem à mente exatamente isso que o senhor tá falando. O quão importante é esse trabalho de base, a parte educacional dos atletas, né? Precisa melhorar no futebol brasileiro. Eu falei e repito, eu costumo, principalmente quando eu trabalho com base, né, trabalhar muito essa parte psicológica e educacional para os atletas. É uma forma que eu tenho de contribuir com o social, né? De repente, se eles vão me ouvir ou não, aí é outro problema, mas assim, eu faço questão de passar para eles que o atleta precisa ser bom dentro e fora de campo, né?
Não adianta você ser só bom ali dentro de campo e fora ser mau caráter, enfim. Antes de ser um jogador, ser um bom cidadão, né, Ser um bom professor? cidadão. Essa é a ideia. Eu até coloquei no meu canal no YouTube falando, eu tenho um vídeo lá falando sobre isso, que o jogador precisa, né, ser bom caráter também. Antes de ser um bom jogador, Isso. ser bom caráter. Tem muita coisa assim que eu me seguro, mas eu já vi muita coisa no futebol. Já vi muita coisa no futebol. Não se segure não, então Não, pode. não, a gente tá falando assim porque é os bastidores do futebol, né? Sim. Os bastidores do futebol. E no futebol você pode ter certeza. Até que tá mudando um pouquinho. Eu penso que tá mudando um pouquinho. Mas existe muita vaidade dentro do futebol. Existe muitos jogadores que ele vai ser bom se ele estiver jogando. Se ele estiver no banco, o treinador é mais ou menos. Se ele estiver fora da relação, o treinador já não presta. Entendeu agora? Entendi. Então, muitas vezes, tem jogadores que ele não olha para o treinador, de repente, pela competência. Ele não vai dizer, pô, o Alisson é competente, é bom treinador, é um baita de um treinador. Não, ele vai analisar o treinador pelo momento. Ah, eu sou titular, o treinador é bom, o Alisson é bom. Ah, eu estou banco, o Alisson é mais ou menos. Eu estou fora da relação, o treinador não presta. Não presta. Então, enfim. E ter essa competitividade também entre treinadores, né? Porque do jeito que existe jogadores, existe treinador, né? No mercado existe treinadores também bons, existe treinadores do bem e existe treinadores do mal também, né? Existem treinadores que, enfim, Infelizmente, né, infelizmente, porque é uma competitividade interna e daqui a pouco o cara quer estar ali de qualquer forma. acaba sendo desleal. Acaba sendo desleal, né? Enfim, é isso. Eu, por exemplo, eu não tenho empresário. Eu não tenho empresário. Talvez seja por isso que eu esteja hoje desempregado, né? Prefere o senhor mesmo gerir sua carreira. Até porque também não pintou o empresário para mim, enfim. Estou feliz em ter participado do programa. Parabéns para vocês. E dizer àqueles que têm o sonho de ser jogador de futebol que não desistam dos seus sonhos, se dediquem, né, mas que não abram mão do estudo, né? Um horário você dá para conciliar, um horário na escola, outro horário no futebol. O futebol ele é incerto, não nos dá uma garantia que vamos chegar em alto nível. Esse é o meu recado.